Como começou a TV no Brasil? Neste segundo episódio, nós vamos entender como chegou a mágica da televisão aqui no Brasil, lá na década de 50. Em 18 de setembro de 1950, a televisão finalmente foi inaugurada no Brasil, em São Paulo, em uma cerimônia considerada hoje simplória para a ocasião em questão. Assis Chateaubriand instalou vários aparelhos na cidade para que o povo conhecesse o que era a televisão, pois muitos ainda nem sabiam do que se tratava. Naquele mesmo dia foi exibido um show pela TV Tupi, que é considerado o primeiro programa de televisão brasileira. TV na Taba, numa alusão aos indígenas que já habitavam as terras brasileiras na era pré-cabralina. O símbolo da emissora era um pequeno índio que apareceu nas telas anunciando: "Boa noite, está no ar a televisão do Brasil", considerada a primeira fala da televisão brasileira, protagonizada pela atriz Sônia Maria Dorsi, então com 6 anos de idade. O primeiro show contava com vários artistas famosos, tais como Hebe Camargo, Inesita Barroso, Vilma Bentivegna, Lolita Rodrigues, que cantou o hino da televisão brasileira, composto por Guilherme de Almeida, no lugar de Hebe Camargo, que não compareceu, Ayrton Rodrigues e Lima Duarte. Apesar de o programa ter sido bem sucedido, todos deram-se conta de que a emissora voltaria ao ar no dia seguinte e não havia uma programação formada. A emissora de São Paulo funcionava em uma parte dos estúdios das rádios Tupi e Difusora no bairro de Sumaré e denominava-se PRF3, prefixo que usaria durante alguns anos devido à coincidência com o canal em que operava. Em 20 de janeiro de 1951, feriado no Rio de Janeiro, em comemoração ao santo padroeiro da cidade, entrou finalmente no ar a TV Tupi Rio de Janeiro, canal 6, com 2 antenas instaladas em pontos estratégicos para expandir o sinal dos transmissores na Urca. A cerimônia de estreia da emissora contou com a bênção dada por Frei José Francisco de Guadalupe Mojica, Frei José Mojica, ator hollywoodiano que abandonou o cinema para seguir a carreira religiosa. Os estúdios da emissora ficavam na Avenida Venezuela, no centro do Rio de Janeiro, onde antes funcionavam os estúdios da Rádio Tamoio, e o auditório e a central técnica da emissora funcionavam nas antigas dependências do Cassino da Urca, na Avenida José Luiz Alves, no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Em 1951, a televisão não contava ainda com propagandas comerciais. Assim, o intervalo entre um programa e outro era preenchido com números musicais filmados, para dar tempo de se modificar o cenário para a atração seguinte. Como no Brasil, as concessões de televisão eram entregues às emissoras de rádio, a televisão era encarada como um rádio com imagens. Assim, vários artistas de rádio participaram desses filmes. O primeiro desses filmes foi com a cantora de rumba, Raito Del Sol, famosa na época pela ousadia de suas apresentações, e o conjeiro dela chamado Dom Pedrito. O segundo foi com a participação de Hebe Camargo e Yvonne Cury, cantando a música Pé de Manacá, em um cenário rústico. Outros artistas também participavam desses filmes, como Emilinha Borba, Luiz Gonzaga, Adelaide Chioso, Lana Bittencourt e muitos outros.
Em 1952, a televisão importou do rádio o noticioso Repórter Esso, que no Rio de Janeiro era apresentado por Botígio Teodoro e em São Paulo por Randal Juliano. Também em 1952 entrava no ar a TV Paulista, Canal 5, a segunda emissora de televisão brasileira. Após as duas filiais da Tupi no Rio de Janeiro e São Paulo, a concessão da emissora pertencia ao deputado Oswaldo Ortiz Monteiro e era uma emissora de recursos muito parcos. Seus estúdios ficavam em um apartamento na Rua da Consolação e eram tão pequenos que os atores, ao entrar em cena, tinham que trajar todo o figurino das peças que representavam, pois não havia espaço para camarins. Dessa forma, eles começavam as peças gordos e terminavam magros. Em 1953, Victor Costa, que fora da década de 40, diretor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mudou-se para São Paulo e comprou a Rádio Nacional, fundando assim as organizações Victor Costa. Naquele mesmo ano, Paulo Machado de Carvalho, com o objetivo de obter dinheiro para custear as despesas de montagem do Canal 7, vendeu para as organizações Victor Costa a Rádio Excelsior. Paulo Machado de Carvalho também decidiu, ainda em 1953, desfazer-se de uma parte da associação no Rio de Janeiro e vendeu para Pipa do Amaral, que se tornou o único dono da emissora carioca. Mas eles decidiram enfrentar a concorrência, aliando suas emissoras às Emissoras Unidas, associação de rádio pertencente a Paulo Machado de Carvalho, que reunia, além da Rádio Record, a Rádio Pan-Americana e a Rádio São Paulo. Assim, a TV Record Canal 7 entrou no ar em 27 de setembro de 1953, como a terceira emissora do Brasil, com estúdios localizados na Avenida Miruna, no bairro do Aeroporto, em São Paulo. A TV Record passou a fazer parte das Emissoras Unidas, concorrentes das emissoras associadas, de quem faziam parte a TV Tupi Rio e a PRF3 de São Paulo.